amores, vamos iniciar aqui com a leitura do primeiro texto. O primeiro texto se chama O Peixe-Boi. O peixe-boi é um mamífero aquático que pode pesar até 800 quilos e medir 4 metros. O dócil animal vive em mares, lagos e rios e se alimenta de plantas. Pode comer cerca de 30 quilos por dia. O tempo de gestação de um peixe-boi é de 1 ano e a fêmea pode gerar somente um filhote por vez. No Brasil, existem 2 tipos de peixe-boi, o marinho, no litoral do Nordeste, e o amazônico, no rio Amazonas. Há 1 semana, um filhote de peixe-boi marinho, apelidado de Tinga, foi encontrado encalhado em uma praia do Ceará. Ele foi resgatado e transferido para o Centro de Mamíferos Aquáticos, CEMA, em Itamaracá, Pernambuco. Tinga, um recém-nascido, foi colocado num tanque e alimentado com a ajuda de uma mamadeira. O filhote passa bem, mas está sendo medicado por causa de uma infecção. Questão 1. Nesse texto, no trecho há 1 semana, um filhote de peixe-boi marinho, a expressão destacada indica uma ideia de a expressão há 1 semana, ou seja, faz 1 semana. Essa expressão é uma causa, é o motivo por qual algo aconteceu, é uma dúvida, é um lugar ou representa um tempo. Muito bem, se você diz que representa um tempo, você está correto, porque como eu acabei de dizer, há 1 semana quer dizer que faz 1 semana que aquele fato aconteceu, ou seja, há 1 semana atrás é o tempo de que algo aconteceu. O pastor e seus carneiros. Um pastor levou seus carneiros para uma floresta de carvalhos. Sob uma enorme árvore cheia de frutos, ele estendeu seu casaco. Depois, subiu para sacudi-la e assim os frutos caíram. Mas os carneiros comeram indistintamente as bolotas e o casaco. Quando desceu, vendo o que tinha acontecido, o pastor exclamou: "Suas bestas! Aos outros vocês dão sua lã para abrigá-los. A mim, que lhes dou sustento, vocês destroem até o meu casaco." Muita gente, sem se dar conta, serve a desconhecidos e faz mal aos que lhes são próximos. Questão 2. Nesse texto, o trecho depois subiu para sacudi-la, e assim os frutos caíram, o termo em destaque, o termo lá, se refere à árvore, à floresta, ao pastor ou aos frutos. Sacudi-la. O que foi que o pastor sacudiu? Muito bem, o termo lá se refere à árvore. João e o pé de feijão. Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe longe da cidade. Um dia, a mãe de João disse: "Joãozinho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até a cidade e venda nossa vaquinha." João foi e no caminho encontrou um homem que o convenceu a trocar a vaquinha por sementes de feijão. Com estas sementes de feijão, jamais passarão fome. João acreditou e trouxe as sementes para casa. Quando a mãe de João viu as sementes, ficou furiosa. Jogou tudo pela janela. Na manhã seguinte, João levantou com muita fome e foi até o quintal. Ficou espantado quando viu uma enorme árvore que ia até o céu. Nem chamou sua mãe, decidiu subir pelo pé de feijão e chegar até a copa. Ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens e quis vê-lo de perto, quando uma mulher enorme surgiu e o agarrou. "O que faz aqui, menino? Será meu escravo, mas o gigante não pode saber. Por isso vou escondê-lo. Se ele vir você, com certeza vai comê-lo." O gigante chegou e sentou-se à mesa. Comeu e depois ordenou
a uma galinha prisioneira que pusesse um ovo de ouro e uma harpa que tocasse uma bela melodia. Vendo que a mulher havia se esquecido dele, João saiu do armário e rapidamente libertou a galinha e também a harpa. Mas a galinha carcarejou e a harpa fez um som estridente, despertando o gigante. Com a galinha debaixo do braço e a harpa na outra mão, João deslizou pelo tronco do pé de feijão, o qual cortou, deixando o gigante preso lá nas alturas. Questão 3. O texto é um exemplo de biografia, conto, fábula ou lenda. Vocês sabem o que é uma biografia? Biografia é um tipo de texto que conta a história da vida de alguém que foi muito importante para a sociedade. Vocês acham que o texto João e o Pé de Feijão pode ser uma biografia? Ou será que ele pode ser um conto? Um conto é uma história animada, onde tem príncipes, princesas, heróis, gigantes e coisas assim. Vocês acham que pode ser um conto? Ou uma fábula? Fábula é um estilo de texto geralmente contado com animais falantes que ensinam uma moral. Será que esse texto é uma fábula? Ou uma lenda, que é um tipo de história típica de uma região? Me digam aí. Muito bem, quem diz que é um conto acertou. Parabéns. O mistério da pipoca. Que pipoca é uma delícia, todo mundo sabe, mas você tem ideia do que faz aquele grão duro de milho estourar e virar uma coisa tão gostosa? O milho de pipoca tem uma casca fina. Quando você esquenta o grão, a água que existe dentro dele vira vapor. Daí, esse vapor consegue escapar pela casca e acaba fazendo o grão explodir. Interessante, não é? Melhor ainda é comer. Nesse texto, em qual dos trechos exprime uma opinião? O milho de pipoca tem uma casca fina? Vocês acreditam que isso é uma opinião do escritor? Ou isso é um fato? A água que existe dentro dele vira vapor? E agora, será uma opinião, um acontecimento? Esse vapor não consegue escapar pela casca? Será que isso é uma opinião? Ou interessante, não é? Muito bem, quem diz que a resposta é a letra D, interessante, não é? Acaba de acertar mais uma questão. Só serei feliz se tiver grana, roupas legais e puder gastar com o que bem entender. A gente não vai aqui repetir o velho ditado dizendo que dinheiro não traz felicidade, como se isso fosse um consolo para quem está sem grana. Mas também não dá para bancar a cínica e rebater afirmando que trazer não traz, mas compra. Brincadeiras à parte, mas a verdade é que a felicidade é um estado que não se compra, mas pode ser encontrada nas coisas mais simples da vida. Você pode experimentar, por exemplo, tomar um picolé, levar seus olhos para passear e ver quanta coisa bonita na natureza pode ser apreciada, dividir uma pizza com os amigos, andar de mãos dadas com o namorado, surpreender seu pai que chegou cansado do trabalho com um beijo carinhoso, sair para passear com seu cachorrinho, tomar conta da filha da vizinha e brincar de fazer bolinhas de sabão. Enfim, dá para resumir em poucas palavras. Encontrar a felicidade é bem mais fácil do que você imaginava, não é mesmo? Nesse texto, no trecho, mas pode ser encontrada nas coisas mais simples, a palavra destacada dá uma ideia de adição, é uma ideia de que ele vai acrescentar algo.
Causa é o motivo de alguma coisa ter acontecido. Negação é uma oposição à frase anterior ou oposição. E aí? Mas pode ser encontrada nas coisas simples. Entenda melhor esse fenômeno. Primeiro o céu fica bem escuro e começa a chover. Aí vem um clarão bem forte, seguido de um barulho enorme e a gente toma um maior susto. O nome desse fenômeno poderoso e às vezes assustador é raio. O raio nasce em nuvens grandes e escuras, que têm a parte de baixo lisa. Elas são conhecidas como cúmulos nimbus e ficam bem altas, entre 2 e 18 quilômetros do chão. Quando estão cheias de gotículas de água e pequenos pedaços de gelo, caem grandes tempestades. Com o vento, as pedrinhas de gelos batem uma nas outras. Essa agitação cria partículas de eletricidade na nuvem. Se uma nuvem com muitas partículas elétricas negativas encontra outra com muitas partículas positivas, elas trocam essas partículas, formando uma corrente elétrica poderosa. Também pode acontecer de se formar uma corrente elétrica entre uma nuvem e o solo. Nos dois casos, o resultado final é o raio. Esse texto tem uma finalidade de anunciar um produto? Ele está vendendo alguma coisa? Informar o leitor? Ele traz uma informação a vocês? Narrar uma história? Ele narra um fato que acontece? Ou noticiar um acontecimento? Exatamente. Se você me disse que a resposta é a letra B, esse texto tem a finalidade de informar o leitor.